Os apóstolos tinham vindo de uma missão. Se vocês lerem no começo do capítulo 6, ele envia 2 a 2, os 12, em missão. E devem ter dormido mal, comido mal, estavam cansados. Chegaram narrando, contando tudo o que Deus tinha feito através da missão, da evangelização deles. E Jesus, que é muito humano, quis que eles descansassem um pouco, né? E eles entram no barco e vão bem devagarinho para encontrar um lugar onde pudessem repousar, comer, tranquilos, fazer um pouquinho de férias, né? Estamos no mês de julho. Acontece que quando chega lá do outro lado, uma multidão esperando Jesus. Se fosse eu reclamaria bastante. Não é possível, não tenho direito de descansar um pouco. O direito canônico fala de o padre tem que ter um mês de férias. Bom, graças a Deus, Jesus não é parecido comigo. Eu que precisaria parecer com ele. Ao invés dele ficar bravo, dele ficar nervoso, porque a vontade dele, né? E aquilo que ele queria proporcionar para os apóstolos não se realizou, diz, vendo aquela multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E esquecendo o descanso, a comida e tudo, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, que atitude maravilhosa! Jesus é o verdadeiro bom pastor, que não busca o seu interesse, que não busca a sua vontade, que não busca a sua comodidade, mas ele descansa descansando os outros. E é uma ilusão nossa pensar que a gente descansa não fazendo nada. E todos nós vivemos numa sociedade em que parece que o ideal de vida mais profundo é descansar. E as pessoas sonham com a sua aposentadoria. E quando se aposentam, começam a ficar doentes, começam a morrer. Porque a vida é movimento. E quem fica parado começa a atrofiar tudo. Começar da cabeça. Tá bom. Mas então o segredo do coração do bom pastor é a compaixão. Essa palavra em grego é muito bonita, que vem de entranhas. Não é dó, é compaixão. A palavra diz sofrer com o outro, colocar-se no lugar do outro. São as entranhas de misericórdia, de amor, que Deus tem. Deus é amor. E Jesus Cristo veio manifestar esse amor. Eram como ovelhas sem pastor. A primeira leitura, vocês viram? Deus, através do profeta Jeremias, dá uma bronca naqueles pastores que deixam perder-se e dispersar-se o seu rebanho. Deus fala que vai castigá-los, e Ele mesmo vai apacentar o rebanho, vai reuni-los e cuidar deles. E promete que um da descendência de Davi reinará como rei e vai apacentar o povo. Vocês sabem que Jesus é esse descendente de Davi. José era da casa de Davi, né? Esse verdadeiro pastor é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Eu escutei uma coisa hoje muito bonita sobre as ovelhas, que a ovelha, ela não é um animal comum como os outros. Todos os animais são meio autônomos, meio selvagens, né? A ovelha não. Ela depende
de alguém que a conduza. É um animal manso, dizem que ela não enxerga muito bem, então ela precisa de alguém que a conduza, onde tem pastagem boa, onde tem água, que à noite a proteja num recinto, para que ela fique livre do ataque dos lobos. A ovelha, ela tem essa característica, ela não é autossuficiente, autônoma, ela é um animal que precisa de um guia, de um pastor, de alguém que a apacente. Hoje, irmãos, nesse século 21, parece que existe um delírio, uma loucura, de muitas pessoas pensarem que se bastam a si mesmos, dispensando Deus, a ciência, a tecnologia, os avanços científicos bastam. Que grande engano, que grande mentira. E esse delírio de autonomia, né, vem acompanhado de um delírio de liberdade, que parece que ser livre é fazer tudo o que eu quero, é não ter nenhum parâmetro moral. O que me faz feliz é bom para mim, e eu faço. Não tenho que dar satisfação, não tenho que escutar a igreja, escutar a Deus, escutar a Escritura. O que é isso? Seja autônomo, seja maduro, seja adulto. Então, irmãos, temos que aprender que nós precisamos de alguém que nos dirija, alguém que nos governe, alguém que nos apacente, que nos conduza. Então, porque eu não tenho a direção da vida por mim mesmo. Quem é que sabe, por sua conta, qual o sentido da vida? Qual o destino da nossa existência humana? Quem é que sabe? Então, a direção da vida é algo que eu devo acolher. E esse deixar-se apacentar pelo Senhor significa também deixar-se apacentar pela vida, pela história, pelos acontecimentos. Obedecer à vida, obedecer à realidade, porque nós todos temos uma dificuldade imensa. Nós projetamos um tipo de vida, de felicidade, projetamos as pessoas, projetamos tudo na nossa vida, como se nós fôssemos pastores de nós mesmos. O salmo que nós cantamos, um dos salmos mais lindos de toda a Escritura, é muito claro. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quando é que nos falta tudo? Quando me coloco no lugar errado e quero ser o pastor da minha vida e da vida dos outros. Eu vou falar, tem um sentido positivo ser pastor, também dos outros, mas eu vou explicar como. Então, quando eu deixo que Deus me conduza, quando eu obedeço também à história que Deus vai marcando, porque Deus fala conosco não só através da Escritura, Deus fala conosco através dos fatos, dos acontecimentos, da história. O nosso Deus é o Deus que age na história. Se eu fujo da história, se eu crio a história que eu gostaria, eu nunca vou me encontrar com Deus, porque Ele está naquela história que Ele marca para mim. Então, e é lógico, se eu quero ser Deus de mim mesmo, se eu quero ser o pastor de mim, eu vivo cansado, porque eu estou no lugar errado.
não é o meu lugar. Eu não sou Deus, nem de mim mesmo, nem dos outros. Vou viver num conflito e num cansaço constante. Mas se eu me adapto às situações, se eu aprendo a escutar Deus que fala na minha história, eu posso descansar na vontade de Deus. Então, irmãos, é uma palavra muito séria e muito bonita essa. Também, como Jesus consegue mudar o seu plano de acordo com aquilo que Deus lhe marcou. Ele tinha programado uma coisa, Deus outra. O que ele faz? Fica brigando porque Deus não fez a sua vontade? Não. Começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque teve compaixão, teve amor por aquelas pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. Agora, por outro lado, se nós somos chamados a ser ovelhas dóceis, humildes, que se deixam apacentar e conduzir, e o pastor ele tem um cajado, que, como aquele do bispo, né? O báculo do bispo, que tem numa extremidade, ele é uma ponta, na outra é como se fosse um cabo de guarda-chuva. Então, o báculo do pastor, serve para cutucar alguma ovelha muito lenta, muito devagar, que não quer caminhar, e o pastor dá uma cutucada para que ela ande. E talvez tem outras meio afoitas que correm muito e serve também a ponta assim, para segurar o pescoço e dizer, calma, peraí, né? Vamos devagar, vamos juntos. E eu penso que esse báculo do pastor é também imagem da cruz. A cruz nos faz caminhar, a cruz nos faz crescer, a cruz nos faz amadurecer. Pensa nos sofrimentos, nos problemas que Deus permite na tua vida. Se você os vive com o Senhor, na fé, esses problemas te amadurecem, te redimensionam, te purificam, te convertem. Mas eu posso também me revoltar, me rebelar e achar que Deus foi injusto e começar a culpar Deus e culpar todo mundo e vou viver no inferno. Tá bom, irmãos, mas então eu falei, uma coisa é sermos ovelhas. Por outro lado, também, segundo os dons que Deus distribui para cada um de nós, todos nós somos chamados a ser pastores. Quando o primeiro assassino da história, que se chamava Caim, que matou seu irmão Abel, Caim era pastor. Aliás, Abel era pastor, Caim era agricultor. Ele mata o seu irmão por ciúme, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão, não aceitou a sua. E Deus vai em busca do Caim e pergunta, onde está o teu irmão? E o Caim responde, acaso eu sou guardião do meu irmão? E essa palavra guardião é a mesma palavra de pastor. Acaso eu sou pastor do meu irmão? Exatamente! Somos todos pastores uns dos outros. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Somos guardiãos dos irmãos. Todo mundo tem alguém para cuidar. Todo mundo precisa ser cuidado e todos nós precisamos de alguém para cuidar. E ai daquele que não cuida de ninguém, coitado, não será feliz, porque a vida está em amar aquilo que fez Jesus, que se esqueceu e se preocupou com os outros. Então, somos pastores uns dos outros, sim. Você é pai, você é mãe, vocês são pastores dos filhos. Deus te constituiu pastor. Você tem que guiar teus filhos, tem que ajudá-los. E você, depois,
os filhos se tornam pastores dos pais, na velhice, na doença. Sim, por que não? Deus faz bem as coisas. Primeiro você recebe, depois você é chamado a dar. O problema é que tem gente que recebe e não quer dar nada. E aí está um problema, né? Por isso que os rabinos falam, em Israel, tem lá no norte, na Galileia, tem o mar da Galileia, cheio de peixe, muito piscoso, cheio de vida. Embaixo tem o mar morto, cheio de sal, não tem peixe nenhum, planta nenhuma. Sabe por quê? Que aquele mar de cima, que é um lago, é cheio de vida, de peixe, e o mar morto não tem nada? Os rabinos dizem, porque o mar da Galileia recebe as águas do Jordão e dá, e comunica. O mar morto recebe e não passa para lugar nenhum, morre ali. Então, não tem vida. Por que muitos casamentos começam a entrar em crise? Porque estão fechados à vida, não querem, casam para descansar, para passar bem, para não ser, para ter tempo, para viajar. Mas o casamento, segundo Deus pensou, tem uma função de ser um serviço à vida. Tá bom, irmãos, então, todos são pastores, até um doente no seu leito, se ele é cristão, se ele sofre com Cristo, ele pode apacentar. Como? Oferecendo suas dores, seus sofrimentos pelos outros, sendo exemplo de aceitação também da vontade de Deus. Hoje eu celebrei no Carmelo de manhã, e hoje as carmelitas celebram uma festa muito importante delas. É um martírio de 16 monjas francesas que morreram na Revolução Francesa. E liberdade, igualdade e fraternidade. Não sei para quem, porque mataram, assassinaram tanta gente. Inclusive um convento de freiras, de clausura, que não saem dali, que só rezavam, faziam penitência e faziam o bem para os outros, condenadas à guilhotina. E chega anoitecendo uma carroça com 40 pessoas e essas 16 freirinhas. Só que tinha uma diferença. Enquanto os outros iam chorando, gritando e se desesperando, elas iam cantando a Salve Rainha. E a superiora delas saiu primeiro e pediu, deixa eu ser morta por último, porque assim eu vou ajudando as irmãs, né? Tinham que pedir licença, pedir a bênção, renovava os votos e ia para a guilhotina. A guilhotina, vocês sabem o que é, né? Aquela lâmina que cai e a cabeça fica para um lado e o corpo para o outro. Isso. Subiam cantando. Cantaram o Veni Creator, Vinde Espírito Santo, e iam cantando. Os carrascos ficavam assim, assustados de ver por que serem mortas essas mulheres? E como é que elas enfrentam a morte assim, cantando com essa majestade? Bom, resultado, muita gente que viu aquilo sentiu a necessidade de se aproximar da igreja. Um menino que da janela viu o martírio das 16, a última foi a superiora, que falou para o carrasco, que Deus te perdoe, assim como eu quero que Ele me perdoe. E deu para ele a estátua da Virgem Maria, com o menino Jesus, que todas as freiras beijaram antes de serem decapitadas. Esse menino, vendo aquilo, ficou tão impressionado. Como é que pode irem para a morte cantando? Essas mulheres têm a vida eterna. Essas mulheres não têm medo da morte, têm a certeza de que vão ser acolhidas no céu. Esse menino entrou no serviço militar quando cresceu, terminou o serviço militar, saiu, foi para o seminário, quis ser padre, para poder anunciar aquilo que ele tinha visto. Elas não falaram nada,
elas só viveram, elas apacentaram sem palavras, só com o exemplo, com a vida, com o testemunho. Fantástico, irmãos. Tem o filme, vale a pena vê-lo, chama O Diálogo das Carmelitas. Só entrar no YouTube e tem o filme inteiro. Vale a pena assisti-lo. Então, irmãos, coragem. Deus tem uma missão para nós. O Senhor prepara essa mesa frente aos nossos inimigos. Quais são os teus inimigos? Quais são os teus medos? O que é que te assusta? O que é que te deixa, que tira a tua alegria? O que é que te tira a paz? O Senhor prepara essa mesa frente aos teus inimigos, porque essa mesa está dizendo: eu te amo, eu quero conduzir a tua vida, quero te mostrar o caminho da felicidade verdadeira. Deixe-se amar, deixe-se conduzir, porque eu preparo, meu cálice transborda. Aqui nesse salmo tem todos os sacramentos. Tem o batismo, até as águas da vida me conduz. Tem a Eucaristia, preparas uma mesa, meu cálice transborda. Tem o crisma, unges minha cabeça com perfume, é o óleo do crisma. E tem o que mais? Os 3 sacramentos da iniciação cristã estão aí. Então, irmãos, alegremo-nos, bendigamos o Senhor. Estamos rezando por vários irmãos falecidos que já estão na glória. Uma das imagens, se você visita as catacumbas em Roma, você vai ver pintado nas paredes, uma das imagens que mais aparece é do Cristo, o bom pastor. Aparece um homem com uma ovelha aqui nos ombros, carregando uma ovelha. Os cristãos tinham a certeza de que Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, conduzia aquela pessoa ao céu, às verdes pastagens, onde não tem mais luto, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Felicidade eterna. Que beleza, irmãos, a fé da igreja, a nossa fé. E nós somos chamados a ter essa fé e testemunhá-la.